Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original The Bible in a Year foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 325. Dia 325. 3 mais 2, que é igual a 5. É o dia de hoje. Vamos ler capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, Romanos capítulos 6 e 7 e Provérbios 27, versículos de 4 a 6. A Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir. Nós recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais são os seus próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você vai receber uma notificação sempre que o episódio sair. Como por exemplo o de hoje, que é o dia 325, e vamos ler Atos capítulo 4, Romanos 6 e 7 e Provérbios 27, versículos de 4 a 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Pedro e João diante do conselho. Enquanto falavam ao povo, apresentaram-se os sacerdotes, o comissário do templo e os saduceus, irritados porque instruíam o povo, anunciando a ressurreição da morte por meio de Jesus. Prenderam-nos e, como era tarde, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Muitos daqueles que ouviram o discurso abraçaram a fé, e assim a comunidade chegou a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os senadores e os letrados, também Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, João e Alexandre e todos os familiares do sumo sacerdote. Fizeram os apóstolos comparecer e os interrogavam. Com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio de Espírito Santo, respondeu: Chefes do povo e senadores, por ter feito um benefício a um enfermo, hoje nos interrogais sobre quem curou este homem. Pois conste a todos vós e a todo o povo de Israel que foi em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem crucificastes e Deus ressuscitou da morte. Graças a ele, este homem está curado em vossa presença. Ele é a pedra rejeitada por vós, os arquitetos, que se converteu em pedra angular. Nenhum outro pode proporcionar a salvação. Não há outro nome sob o céu concedido aos homens que possa salvar-nos. Observando a ousadia de Pedro e João, e constatando que eram homens simples e iletrados, admiravam-se. Ao reconhecer que haviam sido companheiros de Jesus, e ao verem com eles o homem curado de pé, ficaram sem réplica. Ordenaram, pois, que saíssem do tribunal e se puseram a deliberar. O que fazemos com esses homens? Fizeram um milagre evidente. Todos os habitantes de Jerusalém o sabem e não podemos negá-lo. Contudo, para que não se continue divulgando entre o povo, os proibiremos de voltar a falar com alguém a respeito desse homem. Chamaram-nos e ordenaram-lhes que absolutamente se abstivessem de falar e ensinar em nome de Jesus. Pedro e João lhes replicaram: Parece justo a Deus que obedeçamos a vós antes que a ele? Julgai-o. Quanto a nós, não podemos calar o que sabemos e ouvimos. Repetindo suas ameaças, eles os despediram, pois não encontravam um modo de impor-lhes uma pena, por causa do povo, que dava glória a Deus pelo acontecido. O homem, beneficiado com o sinal da cura, tinha mais que 40 anos. Ao ver-se livres, reuniram-se com seus companheiros e contaram o que eles haviam dito os sumos sacerdotes e os letrados. Os que ouviram levantaram a voz unanimemente, dirigindo-se a Deus. Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que eles contêm. Que por boca de teu servo Davi, inspirado pelo Espírito Santo, disseste: Por que se agitam as nações e os povos planejam em vão? Os reis da terra se levantaram e os governantes se aliaram contra o Senhor e seu ungido. De fato, nessa cidade aliaram-se contra teu santo servo Jesus, teu ungido, Herodes e Pôncio Pilatos, com pagãos e gente de Israel, para executar tudo o que tua mão e teu desígnio haviam anunciado. Agora, Senhor, presta atenção às suas ameaças e concede a teus servos anunciar tua mensagem com toda a ousadia. Estende tua mão para que aconteçam curas, sinais e prodígios pelo nome do teu santo servo Jesus. Ao terminar a súplica, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Eles se encheram do Espírito Santo e anunciavam a mensagem de Deus com ousadia. Comunidade de bens. A multidão dos fiéis tinha uma só alma e um só coração. Não chamavam de própria nenhuma de suas posses. Ao contrário,
tinham tudo em comum. Com grande energia, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e eram muito estimados. Não havia indigentes entre eles, pois os que possuíam campos ou casas os vendiam, levavam o preço da venda e o depositavam aos pés dos apóstolos. A cada um era repartido segundo suas necessidades. Um tal José, a quem os apóstolos chamavam Barnabé, que quer dizer consolado, levita e cipriota de nascimento, possuía um campo. Vendeu-o, levou o dinheiro e os pôs aos pés dos apóstolos. A carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6. Mortos para o pecado, vivos com Cristo. Portanto, o que dizer? Que continuemos no pecado para que seja abundante a graça? Nem pensar. Nós que morremos para o pecado, como iremos continuar vivendo nele? Não sabeis que todos nós que fomos batizados, consagrando-nos ao Messias Jesus, submergimos em sua morte? Pelo batismo, nos sepultamos com ele na morte, para vivermos uma vida nova, assim como Cristo ressuscitou da morte pela ação gloriosa do Pai. Pois, se fomos enxertados por uma morte como a sua, o mesmo acontecerá por sua ressurreição. Sabemos que nossa velha condição humana foi crucificada com ele, para que se anule a condição pecadora e não continuemos sendo escravos do pecado. Pois o que morreu já não é devedor do pecado. Se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que Cristo, ressuscitado da morte, não torna a morrer, a morte não tem poder sobre ele. Morrendo, morreu para o pecado definitivamente. Vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, vós considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus, em Cristo Jesus. Emancipados do pecado, servos de Deus. Que o pecado não reine em vosso corpo mortal, fazendo com que vos submetais a seus desejos. Não tenhais vossos membros a serviço do pecado como instrumento de injustiça, mas ponde-vos a serviço de Deus como ressuscitados da morte, e vossos membros a serviço de Deus como instrumentos de justiça. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não viveis sob a lei, mas sob a graça. E daí? Visto que não estamos sob a lei, mas sob a graça, vamos pecar? De modo algum. Não sabeis que se vos entregais para obedecer como escravos, sois escravos daquele a quem obedeceis? Se é o pecado, destinados a morrer. Se é a obediência, para ser inocentes. Éreis escravos do pecado, mas graças a Deus vos submetestes de coração ao modelo de ensinamento que vos propuseram. E emancipados do pecado, sois servos da justiça. Eu vos falo em termos humanos por causa de vossa fraqueza. Visto que oferecestes vossos membros como escravos da impureza e da libertinagem para a iniquidade, da mesma forma oferecereis agora vossos membros como escravos da justiça, para que sejam consagrados. Enquanto éreis escravos do pecado, estáveis livres da justiça. E que vantagem tivestes? Resultados que agora vos confundem, porque terminam na morte. Mas agora, emancipados do pecado e escravos de Deus, vosso fruto é uma consagração que desemboca em vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte. O dom da vida, por Jesus Cristo, Senhor nosso, é vida eterna. Capítulo 7. Comparação com o matrimônio. Eu vos falo, irmãos, como a pessoas entendidas em leis. Não sabeis que a lei obriga o homem só enquanto vive? A mulher casada está legalmente ligada ao marido enquanto ele vive. Se morre o marido, fica livre da autoridade do marido. Se ela se une a outro enquanto o marido está vivo, é considerada adúltera. Quando o marido morre, fica livre do vínculo legal e não é adúltera se se une com outro. Da mesma forma, vós, irmãos, pelo corpo de Cristo morrestes para a lei e podeis pertencer a outro, ao que ressuscitou da morte para que dessemos frutos para Deus. Enquanto vivíamos sob o instinto, as paixões pecaminosas, incitadas pela lei, agiam em nossos membros e dávamos fruto para a morte. Mas agora, emancipados da lei, morrendo ao que nos mantinha presos, servimos com um espírito novo, não segundo um código caduco. A condição pecaminosa. Que concluímos? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas o pecado eu o conheci somente pela lei. Não conheceria a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então o pecado, aproveitando-se do preceito, provocou em mim todo tipo de cobiça.
pois onde não há lei, o pecado está morto. Antigamente eu vivia sem lei. Chegou o preceito, o pecado reviveu e eu morri. E o preceito destinado à vida tornou-se mortal para mim. De fato, o pecado, aproveitando-se do preceito, me seduziu e por ele me matou. De modo que a lei é santa, o preceito é santo, justo e bom. Então o bom foi mortal para mim? De nenhum modo. Pelo contrário, o pecado, para manifestar sua natureza, usando o bem, me provocou à morte. Assim o pecado, por meio do preceito, se torna super-pecado. Consta-nos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal e vendido ao pecado. Não entendo o que realizo, pois não executo o que quero, mas faço o que detesto. Mas se faço o que não quero, estou de acordo com o fato de a lei ser excelente. Portanto, não sou eu quem o executa, mas o pecado que habita em mim. Sei que em mim, isto é, em minha vida instintiva, não habita o bem. O querer está ao meu alcance, mas não o executar o bem. Não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. No entanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem o executa, mas o pecado que habita em mim. E me encontro com esta fatalidade. Desejando fazer o bem, põe-se ao meu alcance o mal. Em meu interior, agrada-me a lei de Deus. Em meus membros, descubro outra lei que guerreia contra a lei da razão e me torna prisioneiro da lei do pecado que habita em meus membros. Infeliz de mim! Quem me libertará dessa condição mortal? Graças a Deus, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Em resumo, com a razão eu sirvo a lei de Deus, com o instinto, a lei do pecado. O livro de Provérbios, capítulo 27, versículos de 4 a 6. Cruel é a cólera, avassaladora a ira. Mas quem resistirá aos ciúmes? É melhor repreensão aberta do que amizade encoberta. Leal é o golpe do amigo, enganador o beijo do inimigo. Pai do céu, nós te louvamos. Muito obrigado. Nossa, Senhor Deus, continuamos ouvindo sobre a Tua graça, que é derramada sobre nós, Tua graça que vem ao nosso encontro em nossa fragilidade. Nos ajude a simplesmente dizer sim. Nos ajude a dizer sim à Tua graça, nos ajude a dizer sim à Tua bênção. Senhor Deus, nos ajude neste momento a dizer sim a Ti, para que Tu sejas glorificado em tudo que pensamos, tudo que dizemos e tudo que fazemos. Para que Tu sejas conhecido e para que mais pessoas Te amem. E para que sejas amado cada vez mais e mais por nossos corações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beleza. Vamos começar com Atos dos Apóstolos, né? A gente tá no início, o que a gente tem? O contexto, né? Qual que é o contexto? É que Pedro e João foram ao templo e havia um homem paralítico, né? Ele não podia andar. E em nome de Jesus Cristo Nazareno, o Senhor o cura através de Pedro. E isso é incrível. E daí agora, o que está acontecendo é que eles estão sendo levados perante os sacerdotes, o comissário do templo e os saduceus. E eu acho engraçado que diz lá que eles estavam irritados, eles estavam bravos. E por que eles estavam bravos? É bem interessante. Eles ficaram irritados porque Pedro e João estavam ensinando ao povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Lembra dos saduceus? A diferença entre os fariseus e os saduceus? Quer dizer, havia várias diferenças, mas os saduceus, eles acreditavam só nos primeiros 5 livros de Moisés, né? E os saduceus não acreditavam em anjos, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Eu acho isso um detalhe interessante, mas enfim. Pedro e João estão lá sendo levados perante o conselho, que é o Sinédrio, que são as mesmas pessoas perante as quais estavam tanto Pedro quanto João durante o julgamento de Jesus. O que é algo interessante de se lembrar, porque da primeira vez não ouvimos nada sobre João. Sabemos que João foi até o fim com Jesus na crucificação, mas ouvimos falar de Pedro porque é ali onde ele falha, né? Que ele não é corajoso e ele nega Jesus, ele nega conhecer Jesus 3 vezes. Porém aqui, nossa, isso é incrível demais. No versículo 8 diz: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: Chefes do povo e senadores, por ter feito um benefício ao enfermo, hoje nos interrogais sobre quem curou este homem. Pois conste a todos vós e a todo o povo de Israel que foi em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem crucificastes e Deus ressuscitou da morte. Graças a ele, este homem está curado em vossa presença.
E daí ele continua, e nossa, isso aqui é espetacular. Não só porque ele fala sobre a pedra angular no versículo 11, mas no versículo 12 ele diz: nenhum outro pode proporcionar a salvação. Não há outro nome sob o céu concedido aos homens que possa salvar-nos. E isso aqui é sensacional. Porque o próprio Jesus havia dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui Pedro está deixando muito claro: nenhum outro pode proporcionar a salvação. Não há outro nome sob o céu concedido aos homens que possa salvar-nos. E eu diria que a palavra-chave do capítulo 4 é coragem ou ousadia, né? Porque em vários momentos é destacado a ousadia dos apóstolos, a coragem deles. Fala lá: observando a ousadia de Pedro e João e constatando que eram homens simples e iletrados, admiravam-se ao reconhecer que haviam sido companheiros de Jesus. E é daí que vem essa ousadia, é daí que vem essa coragem. Não deles, mas de Cristo. E cara, nossa, esse capítulo 4, ele é um daqueles capítulos que você vai querer pegar um marca-texto e grifar, ou anotar isso em algum lugar, porque aqui não só vemos a coragem de Pedro, a ousadia deles, não só vemos ele falando que não há outro nome dado sob o céu pelo qual possamos ser salvos, mas essa parte aqui também. Admiravam-se ao reconhecer que haviam sido companheiros de Jesus. E há algo sobre isso que, para todos nós, é isso aqui, que se estivermos caminhando com Jesus, temos que demonstrar isso. Devemos parecer com ele a ponto das pessoas enxergá-lo em nós. E como Jeff destacou há alguns dias no episódio de introdução a esse período aqui, né? Pedro está seguindo bastante os passos de Jesus. E mais tarde, depois, no capítulo 8, vamos ver Paulo fazendo isso também. E esse é o nosso chamado. Somos chamados a imitar Jesus. E nossa, eu gosto demais dessa parte. Continua lá. Eu não quero ler tudo de novo, né? Mas ler o capítulo inteiro. Mas nossa, cara, diz lá no versículo 18 do capítulo 4. Chamaram-nos e ordenaram-lhes que absolutamente se abstivessem de falar e ensinar em nome de Jesus. Mas daí Pedro e João respondem a eles. Eles dizem: parece justo a Deus que obedeçamos a vós antes que a ele? Julgai-o. Quanto a nós, não podemos calar o que sabemos e ouvimos. E aí o versículo 21. Repetindo suas ameaças, eles os despediram. E por quê? Porque não se pode parar alguém que já está morto. Você não pode ameaçar alguém que já está morto. Pedro e João, eles já morreram para si mesmos por amor a Jesus Cristo. Agora, as últimas coisas que eu quero destacar é o que acontece a partir disso, no versículo 23. Que eles foram libertados e aí eles se reúnem com seus companheiros e contam tudo o que aconteceu. E quando eles ouvem a história do que aconteceu, eles começam a rezar. E rezar sobre o quê? Isso aqui é incrível demais. Eles não dizem: Deus, tem tanto perigo lá fora e muita gente contra nós, então, por favor, tire esse perigo de lá, remova toda a oposição que há contra nós. Não. O que eles disseram foi que, diz lá no versículo 29, agora, Senhor, presta atenção às suas ameaças e concede a teus servos anunciar tua mensagem com toda a ousadia. Estende tua mão para que aconteçam curas, sinais e prodígios pelo nome do teu santo servo Jesus. E isso aqui é sensacional. Não reze por uma vida fácil. Reze por força para enfrentar a vida. Não reze por uma vida fácil. Reze pela coragem e ousadia de enfrentar a vida. Não reze por um caminho fácil para seguir Jesus. Reze por coragem para ser capaz de fazer isso. E essa é a grande mensagem dos santos. E essa é a mensagem do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Uma delas, né? E assim, essas pessoas aqui, eles já estavam sendo corajosos. Eles já estavam encarando a vida com ousadia. Mas em sua oração, ao invés de dizerem: Deus, afasta o perigo, eles disseram: Senhor, nos dê mais coragem. E Senhor Jesus, estenda a tua mão e faça milagres para que mais e mais pessoas saibam quem tu és, que tu és o Messias, que tu és aquele que venceu a morte e restaurou a vida para todos nós. Pessoal, nossa, isso aqui é espetacular, não tem como. Agora em Romanos, aqui no capítulo 6 e 7... Tem muita coisa que eu queria falar, mas vamos ver se a gente consegue falar de alguma coisa. No versículo 6, e nossa, eu gosto muito disso, que nos capítulos 6 e 7, Paulo tem um padrão. Talvez você tenha notado, talvez não, mas ele vai dizer algo, então ele meio que... Ele não fica em cima do muro, mas ele faz umas ressalvas, sabe? Ele vai dizer: portanto, o que dizer? Que continuemos no pecado para que seja abundante a graça? Nem pensar. Ou, e daí? Visto que não estamos sob a lei, mas sob a graça, vamos pecar? De modo nenhum. Ele vai fazendo essas perguntas e respondendo: não, isso não é o que eu quis dizer, né? Ele meio que vai antecipando o que eles vão pensar. Isso é um recurso literário e é ótimo porque esclarece algumas coisas, porque no final do capítulo 5, São Paulo havia dito que
Assim como o pecado reinou pela morte, também a graça por meio de Jesus Cristo, Senhor nosso, reinará pela justiça para uma vida eterna. Então ele faz a pergunta, portanto, o que a gente faz? A gente continua no pecado para que seja abundante a graça? Porque o que São Paulo estava dizendo basicamente era que quanto mais pecado, mais graça, né? Quanto mais precisamos da graça de Deus por causa de nossos pecados, mais Ele dá a sua graça por causa de nossa necessidade. Então a pessoa pode pensar, bom, então nesse caso, que tal eu pecar mais para obter mais graça? E é por isso que São Paulo diz, não é isso. Quando você precisar da graça, a graça será dada. Mas não vai se machucar mais só para conseguir mais graça. Mas a realidade, claro, é que esse é o poder da cura de Deus. O poder da graça de Deus é que podemos estar seguindo em um bom relacionamento com o Senhor, fazendo tudo certinho, cultivando sua vida divina em nós, mas daí então caímos em pecado. E o que acontece quando nos arrependemos e voltamos para o Senhor? Nós vamos à confissão e ao nos confessarmos, Deus não nos eleva ao mesmo nível em que estávamos. Ele nos eleva ainda mais, porque onde o pecado é grande, a graça deve ser maior ainda. Mas é por isso que ele esclarece, ele fala, não vai sair por aí procurando por pecado para conseguir mais graça, tá? Mas se você precisar da graça, pode confiar no amor de Deus que ele lhe dará ainda mais. Espero que não tenha ficado confuso, porque ele continua e diz que não sabeis que todos nós que fomos batizados, consagrando-nos ao Messias Jesus, submergimos em sua morte? Pelo batismo nos sepultamos com ele na morte. Ele diz que a nossa velha condição humana, como ele chama, foi crucificada com Cristo em nosso batismo. Que quando realmente nos arrependemos, nos afastamos, não apenas dos nossos pecados, não só dos vícios, não só dos nossos velhos hábitos, mas nos afastamos dessa nossa pessoa antiga. Eu era uma pessoa diferente antes de encontrar Jesus. Eu era alguém diferente antes dele me salvar. Ele me transformou em uma nova criatura. E assim eu me afastei dessa pessoa antiga e eu a deixei morrer. E eu lembro de, em uma confissão com um padre, uma hora ele disse, sabe, eu acho que às vezes a gente prefere apenas torturar o antigo homem, ou como São Paulo chama aqui de nossa velha condição humana, ao invés de deixá-la morrer. Porque ele estava destacando como, às vezes, não nos afastamos completamente do nosso antigo modo de viver. Às vezes não nos afastamos completamente dos pecados que cometíamos. E aí ele usou ele tem essa forma de dizer, ele disse, às vezes eu acho que ficamos torturando o antigo homem ao invés de realmente deixá-lo morrer. Deixamos ele vivo por mais um tempo, deixando que ele influencie nossa vida de alguma forma, né? Mas como São Paulo disse, e isso é lá no versículo 6 do capítulo 6, sabemos que nossa velha condição humana foi crucificada com ele, para que se anule a condição pecadora e não continuemos sendo escravos do pecado, pois o que morreu já não é devedor do pecado. Então, se morremos com Cristo, acreditamos que também viveremos com ele, por conta desse incrível mistério. Nossa, cara, tem tanta coisa que dava pra falar, mas beleza, vamos pular pro final do capítulo 7, porque tudo é muito bom, mas essa parte aqui dá muito a sensação de tipo, nossa, Paulo me entende. No capítulo 7, e essa é outra parte que é interessante grifar ou anotar, que ele fala do conflito interior entre o bem e o mal. E esse é um daqueles trechos das escrituras que você pode dizer, nossa, tá falando de mim aqui. Se não for, ótimo, louvado seja o Senhor por isso. Mas eu leio e penso, ai, Senhor, pelo menos tu me entendes. E Paulo também, né? Que ele diz lá, não entendo o que realizo, pois não executo o que quero, mas faço o que detesto. Você já se sentiu assim? Que tem uma guerra dentro de nós mesmos? Ele até diz isso, ele diz, mas se faço o que não quero, estou de acordo com o fato de a lei ser excelente. Sim, porque eu não quero isso, eu quero o certo, eu não quero o errado. E daí ele continua, portanto não sou eu quem o executa, mas o pecado que habita em mim. Esse reconhecimento de que, sim, temos essa fraqueza. E quando São Paulo usa o termo natureza instintiva, ou em outras traduções, carne, ele não está condenando nossos corpos, tá? A carne significa a natureza humana corrompida, nossa natureza humana corrompida pelo pecado. Então lembra disso, tá? Sempre que você ouviu o termo que São Paulo usa, a carne, salvo exceções, São Paulo se refere à carne como nossa natureza humana corrompida. Ele não está falando que nossos corpos sejam ruins, ele só está falando da parte de nós que não quer fazer a coisa certa. E nossa, eu gosto muito que ele diz lá, no versículo 21 do capítulo 7. E me encontro com esta fatalidade. Desejando fazer o bem, põe-se ao meu alcance o mal. Em meu interior, agrada-me a lei de Deus. Em meus membros descubro outra lei, que guerreia contra a lei da razão e me torna prisioneiro da lei do pecado que habita em meus membros.
E daí ele clama no versículo 24: infeliz de mim, quem me libertará dessa condição mortal? E no versículo seguinte, ele simplesmente insere um louvor dizendo: graças a Deus por Jesus Cristo, Senhor nosso. É como se ele estivesse dizendo: eu continuo pisando na bola, eu continuo fazendo besteira, mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E é isso, essa é a chave. Em meio a toda essa bagunça, louvar a Deus por sua presença, pelo que ele está fazendo em meio a essa bagunça. Pessoal, não quero tomar mais tempo de vocês hoje, tem sido uma bênção incrível estar, acho que no dia 4, né, dessa nossa era da igreja, e continuar avançando. Ai, de verdade, tô rezando por vocês, por favor, rezem por mim. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para ver vocês amanhã. Deus abençoe.